Olá, muito boa tarde. Este é o programa Eclésia. Está uma vez mais consigo para lhe propor o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica. Há que ter a coragem de reivindicar o alargamento do prazo para o pagamento da dívida portuguesa. Quem o diz é o presidente da Cáritas, que pede também, para o próximo Orçamento de Estado, a afetação de uma verba significativa para a ação social. As metas são muito exigentes para um país que já tinha grandes debilidades e que levaram à intervenção da ajuda externa. Perante o aumento da austeridade, o presidente da Cáritas Portuguesa pede o alargamento do prazo para o pagamento da dívida. Há que alargar o prazo, há que ter a coragem de reivindicar isso, porque, desculpe esta metáfora, mas estamos a querer resolver a doença com antibiótico que está a ser dado em quantidades tão fortes que podemos estar a matar o doente. Nas palavras de Eugénio Fonseca, a Cáritas sente-se esmagada pelo sofrimento das pessoas que cada vez mais a procuram. Perante o aumento das necessidades, o presidente deste organismo da Igreja tem vindo a pedir a afetação de uma verba do Orçamento de Estado para responder de imediato às necessidades básicas das pessoas. É necessário responder de imediato às necessidades básicas das pessoas, que fazem parte de direitos elementares, que estão inscritos nos direitos humanos. Nem são apenas direitos constitucionais, são direitos humanos. E, portanto, ficarei ainda mais apreensivo se não vir no próximo Orçamento do Estado reforçada esta componente da ação social do Ministério da Solidariedade e Segurança Social. O presidente da Cáritas manifesta-se ainda preocupado com uma certa tensão que não ajuda à recuperação do país. Eugénio Fonseca pede aos políticos para esquecerem as lutas partidárias. Outro apelo que eu faço, já também o fiz há bastante tempo, é que devia haver aqui um pacto de regime. Os partidos deviam agora esquecer-se da luta pelo poder. Deviam pensar mais no país e, efetivamente, nos interesses do povo. Deixarmos agora de lutas ideológicas e passarmos a centrarmos mais naquilo que são as preocupações da nossa gente. Declarações à margem de uma reunião da Comissão Permanente da Cáritas que decorreu em Fátima no passado fim de semana. Francisco de Assis não é um homem moderno, mas é um homem atual. A mensagem foi deixada por Frei José Rodrigues Carvalho, o ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, na peregrinação nacional da família franciscana a Fátima. A festa começava no recinto circundante da Basílica da Santíssima Trindade. Milhares de membros da família franciscana reuniam-se para dar início à 40ª peregrinação da família franciscana portuguesa. É o grande momento que, a nível nacional, todos os institutos e as diversas ordens, os franciscanos, capuchinhos, os conventuais, franciscanos conventuais e os diversos institutos femininos e também a ordem franciscana secular, juntámos-nos sempre partilhando, de facto, a mesma espiritualidade, depois com algumas tonalidades diferentes em cada um dos institutos, mas todos inspirados em Francisco de Assis e Clara de Assis. Este ano, a peregrinação contou com o ministro-geral da Ordem dos Frades Menores. Frei José Rodrigues Carvalho veio a Fátima participar na peregrinação da família franciscana e falar da atualidade de Francisco de Assis, um homem que não é moderno, mas que é atual. Não é moderno porque os valores que ele viveu não são os valores que hoje muita gente vive, mas é atual porque os valores que ele viveu, que é o Evangelho, são os valores dos que necessita a sociedade de hoje. Numa basílica repleta de religiosos e religiosas, irmãos e irmãs, seguidores de São Francisco, Frei José explicava o sentido da espiritualidade franciscana nos dias de hoje. Eu penso que São Francisco tem muito que dizer ao homem e à mulher de hoje. Tem muito que dizer em relação com Deus. Para São Francisco, Deus é tudo. Tem muito que dizer em relação com a fraternidade. Para São Francisco, os outros são irmãos e a mesma natureza é irmã. E tem muito que dizer em questões tão atuais como a paz, o respeito da natureza e o respeito do outro.
Num ano em que se assinalam 800 anos sobre a fundação da Ordem das Clarissas, um importante ramo da família franciscana, o espírito de Santa Clara de Assis marcou também esta peregrinação. Várias religiosas dos mosteiros de clausura estiveram presentes em Fátima. Nasceram na Colômbia, mas já chegaram a 15 países da América Latina. O padre Lionel Narváez, missionário da Consolata, veio a Portugal apresentar as escolas de perdão e reconciliação. Filósofo, teólogo e sociólogo, com pós-graduações na Universidade de Cambridge e Harvard. O padre Lionel Narváez é colombiano, missionário da Consolata e mentor da Fundação para a Reconciliação, uma instituição que surgiu do fracasso das negociações com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, onde o padre Lionel tem sido mediador. Eu sou sociólogo e me pus a pensar o que passou. Eu sou sociólogo e pus-me a pensar o que se passou. Porque não conseguimos resolver um conflito em 3 anos. Então descobri que mais do que procurar causas subjetivas dos conflitos, como no caso da Colômbia, como o desemprego, a pobreza, a corrupção, a violência, por trás de tudo havia causas subjetivas e eram todos os rancores, as raivas, os desejos de vingança que havia também nos negociadores. Então, pus-me a estudar o tema do perdão como uma resposta ao problema, porque não conseguíamos negociar. De por que não logramos negociar. Hoje os avanços na Colômbia são notórios. O padre Lionel lembra os 54 mil ex-combatentes que estão a ser reintegrados na sociedade. Na Colômbia, neste momento, nós temos conseguido criar um ambiente político, cultural, muito propício para o tema do perdão e da reconciliação. A Colômbia elaborou uma lei no Parlamento, por meio da qual se reinseriram 54 mil ex-combatentes, o que quer dizer que a sociedade civil aceitou 54 mil ex-combatentes que estão num processo de recuperação da vida civil. Está em causa erradicar a violência que advém das relações interpessoais do dia-a-dia, nas famílias, nas escolas, nas comunidades. Um trabalho feito pelas escolas de perdão e reconciliação. Um contributo para a resolução pacífica de conflitos e a prática dos direitos humanos. São grupos de pessoas com líderes que capacitamos para tais fins e temos materiais didáticos, temos todo o material necessário. Pode-se fazer com crianças, pode-se fazer com jovens, com adultos, nós fazemos-lo com prisioneiros nas prisões, fazemos-lo com toxicodependentes, fazemos-lo com freiras, com sacerdotes, com todo o tipo de pessoas, porque todos precisamos perdoar. Um trabalho interdisciplinar que passa pela sociologia, pela psicologia e até pela arqueologia e que visa recuperar a paz interior e restaurar o tecido social. Uma mulher que se separou, que se divorciou, segue com a recordação de há 20, 30 anos, ou, por exemplo, um aborto, ou, por exemplo, uma violência dos pais ou de um vizinho. Para nós, o perdão é a arqueologia do passado, a arqueologia, a interpretação do passado de uma nova maneira. Estas escolas, que trazem o perdão da Igreja e das sacristias para o cotidiano das pessoas, já existem em 15 países da América Latina e querem agora chegar à Europa. O padre Lionel quer que Portugal seja a porta de entrada. E em época de crise, não faltam motivos para o perdão e reconciliação. É nestes momentos de crise que mais se tem raiva. A raiva tende a ser pobre. É muito triste ser pobre, mas mais triste é ter raiva por ser pobre. E um pobre com raiva é 2 vezes pobre. E um pobre com raiva ser-lhe-á mais difícil sair da pobreza. Se lhe hace mais difícil sair da pobreza. Estas escolas querem criar uma nova cultura que privilegie a bondade de cada pessoa. E o empenho do padre Lionel na ação reconciliadora tem sido reconhecido com vários prémios, entre os quais o Prémio Unesco Educação para a Paz, atribuído em 2006. E nesta tarde regressa a reflexão em torno da doutrina social da Igreja. A jornalista Imelda Monteiro conversa com Alfredo Bruto da Costa.
Boa tarde. A política económica levada a cabo em 2012 fracassou, mas em 2013 haverá mais do mesmo, ou seja, mais austeridade. E dizem-nos que tem de ser mesmo assim. É contra este discurso determinista e fatalista que se insurge a Comissão Nacional Justiça e Paz numa nota divulgada a propósito da situação económica e social do país. Comigo tenho novamente Alfredo Bruto da Costa, Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz. Muito obrigado, Sr. Professor, por estar novamente connosco. O documento da Comissão Nacional Justiça e Paz, intitulado Os Números e as Pessoas, volta a ser a matéria-prima para este espaço de entrevista. Os políticos, a Troika, até muitos comentadores, quase todos nos dizem que tem de ser mesmo assim. Ou seja, esta austeridade é para continuar, portámos-nos mal ao longo de vários anos e agora temos de pagar um pouco por isto. É um discurso muito fatalista? Para mim é um discurso excessivamente fatalista e determinista, possivelmente associado a uma determinada corrente de pensamento económico, que fecha completamente as possibilidades de qualquer alternativa. Sabemos que não há muitas alternativas, mas temos que tirar o máximo proveito do espaço que, pelo menos, potencialmente existe. E eu queria falar aqui de uma alternativa que é no modo como os sacrifícios estão sendo distribuídos. Ou seja, uma coisa é certa, vamos ter mais austeridade. Agora, o que interessa saber é como é que vai ser distribuída essa austeridade. Exatamente. Mais austeridade parece inevitável. Agora, o problema está em saber como é que essa austeridade, não só o acréscimo, mas aquela que está a ser aplicada, se distribui pela população portuguesa. A sensação que a maior parte das pessoas tem, ou que muitas pessoas têm, e que transparece de uma forma clara do comunicado do Conselho de Estado, é que deve haver maior preocupação de mais equidade na distribuição dos sacrifícios. Até agora isso não tem acontecido. É isso? Ora bem, o Governo tem dito, tem usado muitas vezes a expressão de que todos somos sacrificados, todos são sacrificados. No entanto, foi só no discurso na conferência de imprensa do Ministro das Finanças, depois da 5ª avaliação da Troika, que se ouviu pela primeira vez falar em envolver os rendimentos do capital neste esforço. Portanto, havia uma parte dos rendimentos que não eram tocados ou não eram tocados na medida necessária por este esforço. Fala-se também, para além dos rendimentos do capital, no próprio património. Agora, eu queria chamar a atenção para uma maneira de ver este problema da equidade que a Comissão de Justiça e Paz procura salientar e que não é muito corrente. É que nós vemos o problema da equidade, na maior parte das vezes, olhando para aquilo que os vários grupos económicos e sociais pagam através de impostos ou através de outras medidas como corte de salários ou de pensões, etc. Por ali, por um lado, está por demonstrar que todas as formas de rendimento e de riqueza são proporcionalmente atingidos. Isso por um lado. Mas a Comissão de Justiça e Paz olha para um outro segundo aspecto, que é muito importante na perspectiva da desigualdade e da equidade, que é saber quanto é que fica em cada grupo social depois de pagar essas coisas. E nós vemos que para alguns grupos aquilo que falta é pão, é casa, é saúde, coisas absolutamente básicas, enquanto outros grupos mantêm o seu nível de vida habitual, alguns eventualmente até terão aumentado, e portanto a procura da equidade e a medida da equidade não deve limitar-se a ver aquilo que cada um paga,
mas também com quanto é que fica depois de pagar. E aumenta assim o fosso entre ricos e pobres, é isso? Exatamente. Aumenta ou mantém-se. E aumenta a classe dos pobres, neste caso. Aumenta a classe dos pobres, porque mantendo o mesmo padrão, pode baixar tudo. Os mais ricos, digamos assim, mesmo que perdem proporcionalmente quase nada do nível de vida que têm, ao passo que os pobres passam de pobres para mais pobres. Ora bem, eu li um comentário que foi uma interpretação completamente errada daquilo que a Comissão de Justiça e Paz disse. Houve um comentário na internet a dizer: agora a Comissão de Justiça e Paz quer que haja igualdade depois de pagar os impostos. Não é igualdade o que a Comissão de Justiça e Paz defende. Igualdade no sentido aritmético, mas uma menor desigualdade. E este é um problema sério da sociedade portuguesa, como de muitas outras sociedades, como até à escala mundial, que há graus de desigualdade que, a partir do qual a desigualdade passa a ter uma dimensão desumana e a partir do qual, portanto, tem que ser atenuada. Vocês falam também nesta nota que há um enfraquecimento do Estado de Direito. Em que medida é que vem este enfraquecimento? Ora bem, este é um outro conceito também que está ligado à própria democracia. É que repare que quando, vamos cá ver, uma pensão da reforma não é um benefício gratuito que os poderes públicos dão aos reformados. Não. É qualquer coisa que o reformado construiu ao longo da sua vida ativa, através das contribuições que foi dando. Portanto, existe um contrato entre o trabalhador e os poderes públicos, neste caso a Segurança Social Pública, no sentido de dizer: eu vou descontar X por mês ao longo da minha vida ativa e vou ter uma determinada pensão. Quando este equilíbrio ou este contrato é alterado com prejuízo para o trabalhador, unilateralmente só pelo lado dos poderes públicos, está posta em causa a própria noção de contrato entre as partes e do respeito das duas partes perante uma coisa que foi combinada e contratada. Pode trazer convulsões sociais, não só contra as medidas de austeridade, mas contra o próprio Estado de Direito? Quer dizer, o que acontece é que pode criar na sociedade, como cria, uma noção de insegurança. Até que ponto aquilo que eu combinei e contratei com o Estado vai ser respeitado pelo Estado. E uma das funções do Estado de Direito é garantir uma certa estabilidade e uma certa segurança naquilo que está contratado. E o Estado está a ficar desacreditado? Pode ficar. Neste momento ainda não ficou. Mas, ou melhor, não ficou o suficiente. Mas nós não sabemos até que ponto isto, em última instância, vai criar a noção de que vamos ter uma sociedade, ou vamos caminhando para uma sociedade sem direitos. E uma sociedade sem direitos não pode ser uma sociedade democrática no sentido em que nós estamos habituados ao conceito. Muito resumidamente, o que é que se pode mudar para já? Ora bem, a Comissão de Justiça e Paz não tem receitas evidentemente prontas para dizer faça-se isso ou aquilo. O que diz é o seguinte: compete aos poderes públicos lançar mão de todos os graus da liberdade que têm ou que potencialmente existem e que não têm sido utilizados suficientemente, já falamos nisso, as alterações no comportamento europeu, uma maior equidade interna das medidas, etc. Mas, por outro lado, também a noção de que aquilo que é pedido a cada cidadão, a cada empresa, a cada grupo social, não deve restringir-se àquilo que o Estado exige. Portanto, há aqui uma responsabilidade pessoal de grupo e de empresa
em que cada um deve ver o que é que a sua própria consciência, perante a situação do país, exige, para além daquilo que o Estado possa exigir. E os nossos bispos falam de uma componente, de uma dimensão importante, que não é uma dimensão que possa ter resultados imediatos. Imediatamente precisamos de ações de caráter assistencial para acudir às necessidades mais básicas, mas não podemos esquecer que os nossos bispos falam na necessidade de uma renovação cultural. E a renovação cultural é uma renovação que implica mudança de valores e do próprio estilo de vida sobre o qual cada cidadão e, sobretudo, cada cristão deve pensar. Isso dará, com certeza, novas conversas. Muito obrigada, sim, professor Bruto da Costa, por ter estado connosco. Obrigado eu também por esta oportunidade. Muito obrigada. Assim, agradeço ter estado desse lado. Voltamos de hoje a 8 dias. A Eclésia fica por aqui. Lembro que nos pode ver também na internet. Para tal, basta ir até agência.eclésia.pt. Esse é o portal multimédia da Igreja Católica, sempre com informação atualizada. Obrigado pela sua atenção, tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.